excited to go to Grandma's? Go see Peppa? A gente está agora indo para casa do Ray, que fica uns 20 minutos da nossa casa. Aqui eles têm o costume de começar o jantar, principalmente o jantar de ação de graças, bem cedo. Então, 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo estão jantando. E é todo um evento, é um dia muito comum que eles assistem futebol americano também. Então estamos indo para lá agora. Eu vou tentar, não vou ficar muito com a câmera na mão porque eu não gosto. Gosto mais de aproveitar, mas eu vou tentar filmar algumas coisinhas aqui e ali para vocês, tá? Ele dirigindo, Leozinho lá atrás. A mesa já tá pronta, mas ela não, a minha sogra não serve, sabe? Tudo na mesa. A gente levanta, vai lá, faz o prato e vem sentar, porque senão fica uma coisa, né? É muita comida, muita gente e aí não cabe. Mas eu acho lindo, ela decora tudo tão bonitinho, é muito fofo. Hi, Mikey! É o Mikey, o James. Os meninos estão colorindo porque vão montar um barco. I'm coming! Give me a second. Algumas pessoas me perguntaram sobre o Dia de Ação de Graças e o que é essa data e o que é que a gente comemora aqui nos Estados Unidos. Eu também ficava meio confusa a respeito dessa data quando eu era mais nova, antes de mudar pra cá, obviamente. Eu achava que era outra forma de falar Feliz Natal ou Feliz Ano Novo, uma coisa assim, eu me confundia com um dos dois. E, claro, depois que eu mudei pra cá, que eu aprendi mais sobre a história do país e a cultura, foi que eu realmente fui entender o significado dessa data, que na verdade é uma data muito importante aqui nos Estados Unidos. É o maior feriado aqui dos Estados Unidos, e é mais comemorado até do que o Natal, por ser um feriado secular, né? Então todas as religiões comemoram, se você é judeu ou se você é muçulmano, não importa, todo mundo comemora, então acaba sendo até maior do que o Natal aqui dentro dos Estados Unidos. A quarta-feira, que precede, né, o Dia de Ação de Graças, a quinta-feira, é eu acho que é o dia mais caótico para se viajar dentro dos Estados Unidos, seja de carro, seja de avião. É sempre difícil de encontrar passagem, é sempre trânsito pra todo lado, então muita gente acaba saindo 2, 3 dias, pega uns dias de folga e saem 2, 3 dias antes pra evitar todo esse caos. Porque realmente, assim, eles são bem fissurados nessa data. Eu gosto bastante da comida, eu gosto bastante dos costumes que envolvem essa data e gosto mais ainda do significado, que é uma data comemorativa que tem como, sei lá, tema principal a gratidão. Um pouquinho da história da data é comemorada essa data porque os peregrinos, né, alguns dos puritanos e tudo que vieram, os colonistas que vieram para os Estados Unidos, fugidos da perseguição religiosa na Inglaterra, chegaram aqui nos Estados Unidos e obviamente, né, nessa época todo mundo vivia de plantar, né?
E depois de alguns anos plantando e não conseguindo colheita bem sucedida, né, já que era uma terra desconhecida e tudo mais, os índios ensinaram eles a plantarem algumas coisas e eles tiveram uma colheita muito farta. E por isso eles fizeram esse grande banquete que, segundo historiadores, durou 3 dias e convidaram 90 índios para sentar com eles desse banquete e agradecer, né? Orar e tudo mais e agradecer. E a versão romantizada da história, tipo, que nem a gente tem, né, a versão de quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que na verdade foi um acidente, que ele estava querendo ir para as Índias, né? Lembra dessa história? Depois que você cresce mais, você desenvolve o senso crítico, você sabe que não é bem assim. Então é mais ou menos isso, assim, a versão romantizada da história, principalmente a contada para criancinhas na escola, tem muito essa coisa de, foram os peregrinos e os índios nesse grande banquete, eles sentaram para agradecer, para contar suas bênçãos e deixaram de lado as diferenças, né, porque obviamente tem toda uma guerra entre os indígenas e os colonistas e tudo mais, então tem essa versão romantizada da história. Então as criancinhas encenam, tem peças no colégio, as salas fazem banquetes, todos os pais levam um prato, né, e algumas crianças se vestem de índio, outras crianças se vestem de peregrinos com os chapéus, as boinazinhas, é muito fofo. E tem toda essa ideia, assim. Claro, tem todo um outro lado, tem gente que discute essa versão, tem gente que acha que... Tem gente que protesta, tem gente que acha, né, que roubaram as terras dos índios e tudo mais, assim, claro, sempre existe esse outro lado, mas eu escolho acreditar no lado romântico da história e mais no que se tornou realmente do que nos fatos históricos do passado, sabe? Mas mais assim, o que a data representa hoje, que é uma data de reflexão, é uma data que você passa junto com a família, é uma data que você agradece. Quando eu era professora, a gente ia... Toda escola, toda sala faz isso. Eles perguntam às crianças, por que é que você é grato? Me diga uma coisa pela qual você tem uma gratidão. E as crianças dizem as coisas mais engraçadas do mundo. Tipo, tinha criança que dizia assim, meu irmão, que é muito fofo, né? Mas tinha criança que dizia assim, a minha banheira. Como eu falei, é uma data muito ligada à família, que tem, né, a coisa da ceia, tem muita comida, uma comida muito gostosa, tipo, são pratos típicos da ceia do Dia de Ação de Graças, que é o peru, que é um fato curioso até, que o peru aqui é típico do Dia de Ação de Graças e não do Natal. No Natal eles comem o presunto, sabe aquele presunto assim grande, tipo fatiado, que é, né, no Brasil o peru é de Natal. E tem batata doce, tipo purê de batata doce com marshmallow. Tem uma coisa que eles chamam de stuffing, que é, sei lá, como se fosse uma mistura de pão, nem sei explicar direito. Tem muitas tortas de abóbora, tortas de maçã, o que mais? Tem aspargos, tem comidas bem típicas. E tem até uma história engraçada, que no meu primeiro jantar de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, nessa época eu tava com meu ex, a gente foi pra uma ceia e o dia todo eu escutei ele falando sobre a comida, porque a comida era maravilhosa, porque isso é a melhor comida que eu já experimentei na vida. E realmente, assim, todo mundo tem essa coisa de jantar de Ação de Graças, todo mundo aquela coisa, vou sair de lá estufado. Tem toda essa cultura da comilança, sabe, da gula mesmo. E eu tava animada pra ir e tudo mais, e quando chegou lá, eu odiei, sabe? Se eu não conseguia comer nada, eu coloquei um pouquinho no prato pra não ser mal educada, mas eu achei a comida mais estranha do mundo. Purê de batata doce com marshmallow? Onde é que já se viu isso? Comer isso junto com peru? Que coisa mais esquisita da vida!
odiei, como eu falei, tipo assim, brinquei um pouquinho com comida no prato pra não passar de mal educada. E quando a gente saiu de lá, eu pedi pra ele passar no drive-thru do McDonald's, que era uma das poucas coisas que estavam abertas, porque aqui tudo fecha nessa época. Mas aí é engraçado o que é a gente morar num lugar um tempo e o que é a gente se acostumar com a cultura. Hoje em dia eu amo a comida. Saí de lá da casa da minha sogra, assim, estufada, sabe, assim, quase pedindo uma calça de grávida pra eu vestir pra poder caber a minha barriga. Tipo aquele episódio do Friends, vocês lembram que o Joey veste a calça de maternidade da Phoebe pra conseguir comer o jantar de ação de graças? Então, se vocês repararem, vários dos seriados americanos fazem episódios do dia de ação de graça, porque realmente é bem intrínseco, assim, é muito americano. E é muito divertido, tem o lado do futebol também, que é um grande dia pro futebol americano. Então, a maioria das famílias se reúnem bem cedo. Aqui o jantar geralmente é cedo. A gente, 5:30 da tarde, a gente tinha terminado de jantar já. Então, assim, geralmente as pessoas começam a ir pra casa uma das outras por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, e aí fica naquela, come um pouco antes, tem os aperitivos, fica assistindo futebol, as crianças brincando, né? E outra coisa que é bem comum também essa data é a questão da caridade. Muita gente vai pros abrigos, servir jantar às pessoas, aos sem-teto, sabe? Assim, tem gente que faz muitas doações nessa época. E tem aquela coisa de ser grato e dar de volta para o universo que você, né, o que você tem recebido, que eu acho muito bacana também. E outra coisa que é bem típica do Dia de Ação de Graças é o desfile da Macy's em Manhattan, né? Tem o desfile dos balões, que esse ano foi o número 90, então já faz 90 anos que esse desfile de balões acontece todo ano no Dia de Ação de Graças, na manhã do Dia de Ação de Graças. E no final do desfile chega o Papai Noel, e é esse Papai Noel que fica dentro da Macy's, né? É a chegada do Papai Noel na Macy's, e durante esse período das festas natalinas ele tá lá, e a Macy's fica toda enfeitada, e a criança pode ir tirar foto, é lindo, assim, ó, super recomendo quem visitar Nova York nessa época do ano ir na Macy's. Essa data é oficialmente o começo da época natalina. Então até as pessoas me perguntando por que eu gosto tanto de Natal, por que minha árvore não tá montada ainda. E é por isso, eu espero até hoje. Hoje pra mim encerra o outono, encerra as decorações de folhas, aquela coisa de abóbora, de tudo, e começa, né, realmente, oficialmente, o espírito de Natal chegou aqui em casa. O Lin até foi dormir hoje com pijama com tema natalino. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas pequenas curiosidades sobre a cultura americana. Um beijo.